Olá pessoal, tudo bem? Bom, o professor trouxe três aqui exemplos para a gente revisitar os conceitos de simplificação, né? Isso ajuda tanto a gente na hora de fazer uma questão que os números sejam grandes. Então é bom que a gente desenvolva essa habilidade, porque, primeiro, a gente vai ganhar tempo e segundo, né, a gente evita também de errar a conta, porque as contas normalmente ficam mais simplificadas, como o nome sugere. Só como é que procede aqui? Bom, a gente tem alguns cuidados. Primeiro, você vai observar a seguinte situação. Aqui eu tenho um caso em que todos os números estão multiplicando no numerador e todos os números estão multiplicando no denominador. Então, o que nós vamos fazer é mapear esses números. Veja, todos estão multiplicando. Então, eu vou usar essa estratégia quando todos os números estão multiplicando no numerador e todos os números no denominador. E a ideia é a gente mapear aqueles que eu consiga fazer a simplificação de maneira mais fácil. Eu já vejo aqui que o 150 e o 50 são simplificáveis. Nesse caso, o resultado é 3. Professor, e aqui embaixo ficou 1. Não precisa colocar 1. Ou seja, eu dividi 150 no 50 e sobrou para mim o 3 aqui em cima. Ok. O 200 também é um número que eu consigo simplificar tranquilamente, dividindo o 50 ou o 200 no 5. Professor, quanto que dá? 40 aqui em cima, ó. É só fazer 20 por 5, 4, com esse zerinho, 40. E mesmo critério a gente pode adotar aqui para o nosso amigo 330, também é simplificável por 11. É claro que o professor pegou aqui casos tranquilos, mas a ideia é que você entenda o procedimento e não as contas em si. E quando eu divido 300, 33 por 11 dá 3, com esse zerinho que sobrou, então sobrou, né, sobrou aqui pra gente o 30. Pronto, agora é só fazer essa multiplicação. Veja que eu consegui simplificar e todo mundo aqui embaixo ficou igual a 1. Pronto, 3 vezes, aí tem que ser organizado, né? 3 vezes 40 vezes 30. Como que eu faço? Bom, aqui vai dar 12, 12 vezes 13, ó. Você multiplica os números inteiros, ou as partes aqui sem o zero, depois você acrescenta o zero. 12, 12 vezes 3 dá 36, então a gente tem aqui 36, esse zerinho, você acrescenta aqui, acrescentou, acabou a nossa conta. Fizemos a simplificação. Do contrário, você teria que multiplicar todo mundo aqui em cima, todo mundo aqui embaixo, e depois tentar fazer essa divisão. Veja, é um trabalho dobrado, porque você eleva o número, eleva o numerador, eleva o denominador para depois dividir. Não, faz isso não, tá? Vamos para um outro caso? Aqui, ó. Esse aqui normalmente os alunos têm uma certa dúvida. Por quê? Nota o seguinte, eu tenho 150 mais 200 mais 300 dividido por 30. Professor, eu posso somar todo mundo? Pode, não tem problema nenhum. Você soma todo mundo, depois divide por 30. Minha preocupação é quando o aluno está diante de um caso como esse, ele nota que o 150 é divisível por 30 e ele já faz aqui a divisão, ou seja, ele simplifica o 150 no 30 e aí acredita que isso ficou certo. Isso o que, professor? Essa conta que eu vou fazer, ó, 150 dividido aqui vai dar 5. Aí ele coloca 5 mais 200 mais 330. Professor, mas não está certo? Não. Mas eu simplifiquei aqui, ó. Sim, você simplificou. Mas acontece que o 30, ele não está dividindo só o 50. Ele está dividindo o 200 e o 330. Sim, mas aqueles números que a gente simplificou também estavam dividindo. Só que eles estavam multiplicando. Faz diferença? Faz. Deixa eu te mostrar. A conta certa, né, a maneira correta de a gente interpretar isso aqui é o seguinte: esse 150 ele está sendo dividido pelo 30. Sim. E esse 200 também está sendo dividido pelo 30. Deixa eu trocar a cor para vocês visualizarem aí. Ó. Esse rapaz também está sendo dividido pelo 30. E esse 330 também. Ó. Os três números possuem um denominador comum. E agora eu já mostro a vocês de onde que surgiu essa conta. É claro que aqui talvez seja até mais fácil a gente somar todo mundo e depois dividir no 30, tá? Mas entenda a ideia, o procedimento, para a gente não fazer besteira. O que acontece aqui foi o seguinte, ó, o que aconteceu na verdade para eu chegar nessa expressão foi uma soma de três frações. Eu somei a fração 150 sobre 30 mais 200 sobre 30 mais 330 sobre 30. Ué, professor, foi isso? Foi. Nós conservamos o denominador, que
que é o próprio 30, e aí nós somamos todo mundo aqui. Então veja que essa minha continha tem origem em frações diferentes. Então cada uma dessas frações aqui, ó, recebeu a divisão pelo 30. Então essa minha conta aqui em cima ela está equivocada. Eu de fato consegui simplificar o 150 no 30, mas para os outros dois, ou pelo menos para o 200, eu não o fiz. Ó, aqui é 30, né? Vamos colocar o 30 aqui. Nesse caso, eu também tenho, mas é possível simplificar esses dois, tá bom? O professor vai apagar isso aqui, já que vocês entenderam de onde que vem aquela somatória. Aqui a gente pode simplificar de novo, ó, o zerinho é o que a gente gosta de cortar, né? E simplificando vai ficar 5 mais o 200 também eu consigo simplificar. É dividir em 10 e dividir em 10, ficou 20 sobre 3. E aqui, professor, ficou o 11, pronto, o 11. Mas essa conta tá certa? Tá. Ela só não tá muito adequada, mas entenda o que eu estou dizendo. É para vocês não fazerem simplificações de números que estão somando e achar que ocorreu o mesmo que nós fizemos com a multiplicação. Tá? Aqui eu posso somar esses dois, ó, vai dar, então, 16 mais 20 sobre o 3, tá bom? E é claro que eu posso escrever isso aqui numa fração só. Multiplicando, vamos ter 48. Como assim multiplicando, professor? É como se nós estivéssemos agora diante de duas frações um pouco mais simples, tá? Mais simples. Vamos aqui tirar o MMC. O MMC entre esse 1 e o 3, gente, é diretamente o 3. Então, você não precisa ficar tirando MMC entre 1 e um número. Esse rapaz que tem um número 1, você multiplica direto lá em cima, porque é isso que vai acontecer. Tira o MMC, 3. Divide aqui no 1, 3. Multiplica lá em cima. Entendemos? Então, não há necessidade de tirar MMC entre 3 e 1. Você já multiplica direto, principalmente quando são duas frações. Isso acontece muito. Multiplicando, portanto, vai dar 48, né? Que é justamente 16 vezes o 3, 48, mais 20 sobre 3. 20 sobre 3. Isso produz para a gente o 68 sobre o 3. Esse é o resultado. Professor, se eu tivesse somado lá, daria isso aqui. Ó. Pode somar. Se a gente somar 150 com 330, 480. 480 mais 200, 680. 680 por 30, tá? 680 por 30. Simplificou, deu no mesmo. Professor, prefiro fazer assim. Eu também, eu acho que é até melhor. Mas não é esse o objetivo. O que o professor está preocupado é em você tentar simplificar um número que está no numerador somando com o número que está embaixo dividindo e achar que a conta ficou certa. Ou seja, minha preocupação é chegarmos a isso aqui, ó. 5 mais 200 mais 330. Você vai achar um resultado aqui que não condiz com o valor verdadeiro, tá bom? Então, somando ou subtraindo, cuidado. O denominador ele é distribuído para todo mundo, tá bom? Fica a dica aí. E vamos para esse último caso aqui, que também é bem legal. Aqui já envolve as duas situações, né? Nós temos o 330 que multiplica aqui no 200 e temos ele também multiplicando 150 e tudo está dividindo por 30. Professor, como é que eu faço agora, gente? Aqui você pode trabalhar com esses dois números que estão com esse número que está multiplicando, ou seja, esse fator que está multiplicando e esse número aqui, ó, eles podem, eu posso fazer a simplificação entre eles diretamente. Por que isso? Vou mostrar empiricamente. Porque veja só, se nós fizermos a distributiva aqui, ó, eu vou ter 150 vezes o 330, que é isso que está acontecendo, mais o 200 vezes o 330. E toda essa expressão está dividida por 30. E como é uma soma, eu posso aplicar aquela mesma ideia de que discutimos anteriormente, ó, dividindo no 30. Aí você nota que o 330 está dividindo aqui. Sim, professor, é verdade. Eu posso simplificar? Posso. Vamos fazer, né? Vamos tentar simplificar. Esse aqui simplificou. Aqui também simplificou com o dele. O 33, então a gente chega num resultado aqui, ó, que é o seguinte. É 150 vezes 11, sim, mais 200 vezes o 11. Professor, que trabalheira. É para a gente entender a ideia. Você não vai fazer isso, claro, bom?
A ideia é que você aplique um procedimento mais rápido. Agora, observe o que aconteceu. Nós temos o 11 aqui, o 11 aqui e temos o 11 aqui. Eu posso, inclusive agora, jogar ele na evidência, ou seja, escrever assim, ó, 11 vezes que? Vezes o 150 mais o 200. Pronto, é aqui esse ponto que eu queria chegar. É o ponto aonde eu queria chegar. Por quê? Porque veja só, se a gente fizer a simplificação direta aqui, ó, e por que eu posso fazer? Porque esse termo está multiplicando, então ele vai ser distribuído para todo mundo, então você vai acabar simplificando ele em qualquer lugar que ele seja distribuído. Então é possível já fazer, né, essa arrumação aqui, ó, diretamente, ou seja, nós vamos pegar o 330 e já simplificar, já que ele está multiplicando. E aí eu consigo ter uma expressão já bem mais fácil. Você, claro, pode multiplicar aí, né? Eu já vou chegar, ó, dessa simplificação aqui, ó, o professor já vai chegar nisso aqui, 150, tu pode somar aí, evidentemente, 150 mais 200, sim, vezes o 11. E, gente, isso aqui, ó, se nós somarmos o que está dentro do parêntese, fica 350 vezes 330 sobre 11. E aí nós vamos cair exatamente na regra da simplificação de produtos, né? É 30, mais 5, professor, 30. Pronto. Viu que tá legal? Pronto, acabou. Então, observe. Essas regrinhas de simplificação elas são muito úteis para a gente poder evitar contas. Eu vejo muito, às vezes, equações como essa aqui, né? Simplesinhas, em que a gente tem aqui 2, principalmente em regra de 3 compostos, 20 vezes 3 vezes x. Aí do lado de lá a gente tem 60 vezes 4 vezes 2. Pronto, aí a gente quer achar o valor de x. Muitos alunos multiplicam, multiplica, e aí depois ainda passa dividindo. Gente, se você tem produtos que serão divididos, tá? Você simplesmente vai tentar simplificar. Aqui, ó, de cara, você já tem esse resultado duas vezes, né? 20 vezes dá 60 e 60 já cancela. Então esse produto todo já cancela aqui, ó. Já cancelei isso com isso. Ou cancelar não, simplifiquei. Sobrou para mim quem? Somente isso aí. Ou seja, minha resposta aqui é x igual a 8, tá? Ó, x igual a 4 vezes 2, x igual a 8. Então não precisa multiplicar, a gente multiplica tudo, multiplica o outro lado, depois passa dividindo. Não, vê se dá para cortar, para simplificar, isso ajuda bastante, tá bom? Com o tempo a gente vai aperfeiçoando essa habilidade, mas é necessário que a gente o faça, porque, como eu disse, pode colocar a gente bem na frente lá do concorrente, tá bom? Até a próxima, abraço!